Se eu fosse começar a costurar hoje, eu faria várias coisas diferentes. E se você está começando do zero, esse vídeo vai te mostrar como começar a costurar em 5 passos simples, sem frustração. Oi, eu sou a Kali e aqui no canal eu falo sobre costura para iniciantes, projetos fáceis, dicas de costura, além dos moldes que eu desenvolvo para você fazer suas próprias roupas. Passo 1, o kit básico de costura. O primeiro item, que é o mais importante, é a máquina de costura, e para essa lista aqui eu vou considerar uma máquina de costura nova, que já vem com alguns acessórios como linha e bobina, tá bom? Mas não tem problema nenhum se você começar com uma máquina usada, só que talvez essa lista não vai ter todos os itens que você vai precisar, então você vai ter que complementar. Além da máquina, você vai precisar de um ferro de passar, que você provavelmente tem em casa, e se você não gosta de usar, vai ter que aprender a usar, porque ele é bem importante durante a costura para deixar um acabamento impecável. Além disso, você vai precisar de uma tesoura de papel, uma tesoura de tecido, e você não pode misturar elas, porque senão o fio da tesoura vai se perder muito rápido. Então, tenha uma para cada função. Uma tesoura para arremate, que é uma versão pequenininha, mas você pode não usar ela agora de início. Você pode usar a sua tesoura normal para tecido para fazer o arremate das costuras. Um desmanchador de costura ou abridor de casa de botão. Ele é encontrado por esses dois nomes e ele faz exatamente essas duas coisas. Você pode usar para abrir costura, né, para desmanchar alguma costura, e você eventualmente vai precisar, e também serve para fazer a abertura da casinha do botão. Uma régua 3 em 1, que já vem ali no formato de esquadro, tem a curva de quadril e também tem a curva de cava. Então, com essas curvas básicas, né, e com essa parte do esquadro, você consegue fazer muita modelagem, muita coisa, e você não precisa se estressar de ter várias réguas nesse começo. Uma lapiseira 05 ou 07 e borracha. Se você quiser, você pode usar lápis também, não tem problema nenhum. Eu não gosto muito porque tem que ficar apontando constantemente, né, pra ficar com a ponta fina. Então eu prefiro usar a lapiseira 05, que eu acho que fica um traço mais legal. Uma fita métrica básica. Se você usar uma opção com fibra de vidro, ela tende a ser mais resistente e durar a longo prazo, tá? Eu gosto de usar essa da Wonder, que você encontra em qualquer loja de material de construção, mas também encontra na internet, tá? E ela tem o corpo em fibra de vidro, então ela é bem resistente e vai durar por muito tempo. Alfinetes, porque sim, a gente vai ter que alfinetar as costuras, né? É uma coisa bem comum de fazer. Você pode escolher o alfinete que você quiser. Eu gosto bastante desses que tem cabeça de vidro, porque eles duram muito, o fio deles, né, da ponta deles, dura muito tempo. Para riscar o tecido, você pode escolher giz comum, né, giz de alfaiate, ou caneta apagável, ou até o giz apagável. Existem versões que você risca o tecido e depois você passa o ferro e a mancha some. Papel semi-craft ou craft para fazer as modelagens. Eu gosto de usar semi-craft, que é um papel com mais resíduo e mais barato para fazer os rascunhos. E daí na hora que eu vou passar limpo e vou guardar, eu uso o papel craft, porque ele é mais caro, mas ele também é mais resistente, ele é mais limpo, né? Então eu gosto de equilibrar o uso dessa forma, porque eu tenho o hábito de rascunhar primeiro e depois passar limpo. Se você não for trabalhar dessa forma, né? Se você for direto fazer a modelagem e já armazenar, talvez valha a pena você trabalhar direto com papel craft, que vai ser mais resistente para você deixar os teus moldes guardados. Para começar a pegar o jeito da costura, eu recomendo que você comece com tecido de algodão cru. Ele é um tecido bem simples, bem bom de costurar, e ele também vinca fácil no ferro. Então, para quem tá começando, é um tecido ótimo para praticar. Um carretel de linha da mesma cor do tecido, ou se você quiser que tenha contraste entre o tecido e a linha, você escolhe uma cor diferente. E o manual da máquina, isso é importantíssimo. Ele vai ser seu melhor amigo, você vai consultar ele sempre que você tiver alguma dúvida sobre como configurar a sua máquina, combinado? Se você comprou uma máquina usada e ela não veio com manual, você pode encontrar um manual na internet, geralmente você vai encontrar, então a não ser que seja um modelo muito antigo. Então você pode ir lá no Google e digitar manual e colocar o modelo da sua máquina. Baixa para o seu computador ou imprime e deixa do lado ali da sua máquina de costura. Aqui na descrição deixei o link para os itens dessa lista, caso você queira conferir. São de produtos que eu uso e que eu gosto bastante. Passo número 2. Treinar suas costuras no algodão cru. Sabe o manual? Você vai pegar esse manual e a primeira coisa que você vai fazer é ler ele e seguir o passo a passo que ele tá te dizendo. Ele vai mostrar lá como você liga a máquina, informações importantes sobre isso,
como passar a linha, como encher a bobina, como fazer vários pontos, né, os pontos que a sua máquina tiver disponíveis. Então você faz tudo isso que o teu manual tá te orientando no algodão cru para você ir aprendendo a manusear a máquina. Passo número 3, aprender a fazer alguns pontos manuais. Mesmo que você tenha máquina de costura, você ainda vai precisar fazer algum ponto manual em algum momento. Eu, por exemplo, uso bastante alinhavo, né, para prender ali o tecido na hora que eu vou fazer a costura permanente da peça, e também faço bastante ponto invisível. Se você não tiver máquina de costura ainda, você pode aprender outros pontos para daí costurar de fato a sua peça, né? Então, por exemplo, ponto corrente ou ponto corrido, o ponto atrás, além do alinhavo e do ponto invisível que eu comentei. Outra coisa legal e importante é aprender a aplicar botão. Pode ser aplicar botão com a máquina, mas também é importante aprender a aplicar botão com a mão. Nem todo botão você vai querer que fique com a estética dele sendo aplicado à máquina. E nem todo botão a gente consegue aplicar com a máquina. Então vale a pena praticar isso também. Se você quiser um vídeo específico sobre alguns pontos manuais, deixa aqui nos comentários para eu saber e para eu produzir isso para vocês. Passo número 4. Escolher um projeto simples para começar. Independente de você ter máquina de costura ou você tá fazendo um projeto à mão, o ideal, se você tá começando, é começar com projetos simples, né? Você pode fazer uma capa de almofada, uma fronha, um jogo americano, uma eco bag, um avental. Enfim, costura simples para você não se frustrar ao longo do caminho. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos mais antigos, então peço perdão porque eles não estão assim tão bem editados e tão bem produzidos, mas tem alguns vídeos com alguns projetos simples que você consegue fazer em casa para começar a pegar o jeito na costura. Eu vou deixar linkado aqui do lado. Mas eu também recomendo 2 canais aqui do YouTube, onde eu aprendi a fazer muito estojo, muita necessaire. Eles foram essenciais para o meu começo. Um deles é o Arte da B e o outro é o Pega Pega Fofurices, e tem muito passo a passo legal. As duas ensinam muito bem, recomendo que vocês assistam os vídeos, porque vocês não vão se arrepender. E o último passo, para você que está pensando em ir além, né, em fazer um curso de costura, eu recomendo que antes de você escolher o primeiro curso de costura que você encontrar na internet, que você participe dos workshops disponíveis, quando tiver disponível, para vocês entenderem como que funciona a didática de quem está ensinando, se o conteúdo realmente vai te atender ou não. Eu também recomendo que vocês acompanhem essas pessoas, né, nas redes sociais e acompanhem para ver se vocês conseguem entender o conhecimento que a pessoa está te passando. Porque se ela fala de uma maneira que você não consegue entender, você provavelmente só vai jogar seu dinheiro fora e vai acabar se frustrando. Se o curso é caro ou barato, isso não tem a menor importância. No caso vai ter pro seu bolso, né? Mas em termos de conteúdo, não tem a menor importância. Porque o que importa mesmo é você entender o conteúdo de quem estiver ensinando. No próximo vídeo, você vai costurar comigo uma peça simples, mas bem fácil de fazer e também bastante útil, que é um jogo americano com canto mitrado. É um projeto bastante simples, tem muito vídeo na internet por aí, mas eu quero mostrar pra vocês o jeito que eu faço, que eu acho que fica assim, ó, perfeito e é bem tranquilo de fazer, e você vai usar os itens que eu comentei aqui nesse vídeo. Então, já separa o material. Você vai precisar de 1 metro de tecido, pode ser o algodão cru que eu comentei aqui na lista, pode ser um linho misto e também pode ser tricoline. E uma linha compatível com a cor do tecido que você escolher. Beijo e até semana que vem!